Deus é santo. A gente vai alcançar o céu, vamos embora. Mas tudo com Deus é certinho. Você está entendendo? Aí, a mesma coisa, preste bem atenção, a mesma coisa é a questão de dízimo. A gente prega sobre dízimo na igreja, muitas pessoas falam, o pastor só quer nosso dinheiro. Não é isso não. É que a gente sabe o preço que lá na frente a pessoa vai pagar por causa daquilo ali. Sabe por quê? Porque o dízimo não é só um dinheiro que você dá para Deus, o dízimo do Senhor é santo. Você sabia disso? Vocês já ouviram alguma pregação daquela igreja do João Ribe Palharim? É qual igreja? Não está dele? Oi? Paz e Vida, já ouviram? Vocês nunca ouviram uma parábola do João Ribe, nada? Gente, que isso? Parábola do João Ribe é conhecido, já? Você vê que lá naquela igreja, eles falam o santo dízimo do Senhor. Isso é santo. Quando a gente mexe nisso, a gente está mexendo numa coisa santa. Aí a gente vai falar, não, mas não é bem assim não. Então você não aceita aquela correção. E Deus está falando que é para você não sofrer amanhã ou depois. Glória a Deus, vocês estão entendendo direitinho? Vamos, antes da gente ir lá no 1 Pedro, vamos lá no livro de Levítico. Então tem muita gente que às vezes perde bênção, as coisas não vão muito bem, tudo por a pessoa não ouvir o conselho de Deus, não aceitar o conselho de Deus. Toda pessoa, preste bem atenção, que não aceita o conselho de Deus, você vê que a pessoa não vive bem. Agora, aqueles que aceitam, a pessoa vai dando certo. Porque Deus vai podendo abençoar aquela pessoa, porque ela é uma pessoa boa de ouvido, ela é uma pessoa boa de entender, ela é uma pessoa humilde para aceitar aquele conselho. Sim ou não? Ó, lá no Levítico 27, versículo 28, acharam aí? Levítico 27, 28. E tudo aqui, pessoal, a gente é ensinar tudo dentro da palavra, entendeu? Se eu tiver que dar um conselho, lógico que tentar aconselhar aquela mulher, também eu vou aconselhar dentro da palavra. Eu vou falar aquilo que é de Deus, entendeu? Para ajudar a pessoa. Aí depois, o que eu fiz? Eu vi que não adiantou, né? Que aconteceu aquilo tudo. Eu falei, Senhor, eu tentei ajudar, agora é para o Senhor. Entendeu? Vamos só orar. Porque a pessoa, quando ela não ouve o conselho, não adianta você falar mais nada. Você tem que só orar mesmo para ver se, pela misericórdia de Deus, aquela pessoa pode despertar e entender que ela está no caminho errado ou não está. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, aí ele está falando aqui, vamos lá. Não há resgate para as coisas consagradas, não é isso? Sim ou não, pessoal? Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal ou de campo, da sua possessão, não se venderá, nem se resgatará. Vamos dar uma paradinha aqui? De homem também, é tudo que você consagra. Pastor, homem em sentido genérico, você consagrou a sua vida ao Senhor. Você já ouviu falar assim, fulano foi consagrado no altar, consagrado, já ouviu falar? E tem pessoas que não é consagrado no altar, mas você, quando entregou sua vida a Jesus, você consagrou. Deus, eu estou consagrando o Senhor a minha vida. Aí você passou a ser algo santíssimo ao Senhor. Vamos supor, eu me consagro a Deus, Senhor, eu estou me consagrando ao Senhor, que agora eu sou sua. E daqui a pouco eu saio por aí e arrumo um relacionamento fora do casamento. Tá certo isso? Eu esqueci que eu me consagrei a Deus. Que agora eu não podia fazer mais isso. Consagrar, quando a palavra consagrar é que você se separou. Agora você se separou do mundo. Você está separado do mundo para servir a Deus. Você agora é dele. Você está entendendo? Aliás, deixa eu te falar um negócio, sabia? Todos nós somos dele. Até a pessoa mais pecadora lá do mundo pertence a Deus.
Mas como? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele comprou com o sangue dele todos os homens e as pessoas, toda a humanidade. Só que tem muitos que não aceitam ele como Senhor, não aceita ser dirigido por ele, ser governado por ele. E esses que não aceitam, infelizmente, eles vão se perder. Mas, na verdade, todos nós somos dele, ele é nosso dono. Porque ele comprou, gente. A Bíblia diz, com teu sangue, está no Apocalipse, com seu sangue ele comprou povos de toda língua, povos, nações. Entendeu? Nós fomos comprados por um alto preço. Esse foi o preço que Jesus pagou, o sangue dele. Então, ele está falando aqui, de tudo que tem, de homem, de sua possessão, não se venderá, nem se resgatará. Por toda coisa consagrada será o que, pessoal? Santíssimo ao Senhor. Isso aqui também serve para aquela pessoa. Às vezes Deus te chamou para alguma coisa. Deus tem um chamado na sua vida. Você aceitou um chamado de obreiro, de, sei lá, de diácono. Porque se você aceitar ou não aceitar também, você continua sendo chamado. Eu aceitei, mas não vou não, porque você, para Deus, você continua sendo consagrado. Jesus escolhe desde o ventre, lembra que ele falou? Desde a amada eu santifiquei você e te dei como profeta. Então, se você não cumprir o seu posto de profeta, estou botando um exemplo, você pode até não aceitar isso aí, mas um dia você vai ter que prestar conta, porque você veio no mundo com esse chamado. Você veio no mundo com esse propósito. É a mesma coisa que assim, vamos supor lá, no mercado, né? Claro que a gente não somos funcionários de Jesus, somos escolhidos de Deus. Aí o mercado contrata você como funcionário. Mas eu não quero ir não. Mas eles não vão tirar, vamos supor que eles não tirem seu nome de lá. Você entendeu? Ou um quartel, né? Tem quartel que convoca a pessoa. Não quero ir não, mas depois você vai ter que prestar conta ao governo, às autoridades, por que você não foi, mas você foi chamado. Você entendeu? E isso é coisa consagrada a Deus aqui também. Eu consagrei minha vida ao Senhor, agora estou servindo a Deus. Do nada você resolve sair. Tu já viu que a maioria das pessoas que fazem isso, elas afundam? Às vezes a pessoa tinha um dom de cantar, tinha um dom de pregar, um dom de evangelizar, um dom para a mesa de oração. A pessoa fazia aquilo ali e depois, não vou fazer mais não. Mas você está fazendo errado, porque se você foi consagrado para isso, você não deveria sair do teu posto. Tem um montão de gente sofrendo por aí por causa disso. Passando pão que o bichinho amassou. Aí você vai procurar saber, a pessoa era da mesa de oração, a pessoa era uma evangelista, a pessoa tinha algum chamado, ela foi consagrada, mas resolveu abandonar. Aí, tadinho, que sofrendo. Entendeu, pessoal? Porque quando nós somos consagrados, a gente é separado para Deus. Vou pegar minha vida de volta que eu dei para Jesus. Não tem como, não. Coisa séria. Ele está falando aqui, tudo que tem, ou de animal, ou de campo, da sua possessão, não se venderá, nem se resgatará, porque toda coisa consagrada ao Senhor será uma coisa santíssima ao Senhor, não é isso? Toda coisa consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, não é isso? Porém, se alguém das suas dízimas, né? Se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui é importante você saber. Esse mês, pastor, está meio apertado. Sabe o que eu faço? Eu vou usar o dinheiro do dízimo, depois eu dou. Você sabia que
O certo, então você teria que acrescentar 5 vezes em cima daquele valor? Ué, ele está falando isso. Se você usar, mexer naquele dízimo que é santo, você tem que acrescentar 5 vezes ali em cima. Você entendeu? Sim ou não? Isso aconteceu uma vez com meu filho sem querer. Ele foi na rua comprar um negócio para mim e eu falei, ó, compra é tanto. Aí ele foi, só que o troco daquilo ali era do meu dízimo. Aí ele não sabia. E acabou que quando ele foi comprar lá, passou e gastou o dinheiro do dízimo. Eu falei, eu sei que você não sabia, mas esse dinheiro era do meu dízimo. E na época ele era novinho ainda, trabalhava, jovenzinho, né? Não, mãe, não, eu vou colocar a quinta parte aí nisso aí. Eu gastei sem querer. Aí ele foi lá e botou a quinta parte, porque ele gastou. Não se mexe nas coisas de Deus, gente. As coisas de Deus é santa. Se a gente não agir com Deus como Deus, amando o Senhor, temendo Ele, como Deus, como Senhor, como que Ele vai nos tratar com honra? Se Ele disse, os que me honram, eu honrarei. Nós temos que temer a Deus. Entendeu? Então eu posso, já cansei de mexer em dinheiro que era de compromisso, que não era para me mexer, mas eu tive uma necessidade, eu tive que mexer, mas nunca do dízimo. Nunca do dízimo. Dízimo não, dízimo é coisa séria, coisa santa. Se eu gasto aquilo ali, eu vou ter que acrescentar 5 vezes ali em cima, eu não vou ter para acrescentar. Ou mesmo que eu tiver, está errado. Eu não era nem para olhar para aquilo ali, depois que eu separo aquilo ali, aquilo não é mais meu. Sim ou não? Funciona desse jeito. Então ele está falando aqui, vamos lá. Se resgatará também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, isso aqui já foi. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Agora presta atenção que agora chegou onde eu queria. Porém, no tocante, no 32, no tocante, todas as dízimas de vacas, ovelhas, essas vacas, ovelhas aqui é de toda a sua renda. Porque na época lá atrás, a prosperidade vinha de criação, de vaca, ovelha, que você plantava. Hoje não vem mais, vem do seu salário, vem do, entendeu? Do benefício que você recebe. Isso aqui significa de toda a sua renda. Aí está falando aqui, no tocante das dízimas de vacas, ovelha, de tudo o que passar debaixo da vara. Agora presta bem atenção, pessoal. O dízimo será o quê? Lê junto comigo. O dízimo será o quê? Santo ao Senhor. Então, o dízimo é uma coisa santa. Você está entendendo? Sim ou não? Aquilo ali é santo ao Senhor. E tanto é que quando você pega o seu dinheiro, né? E você tira aquela partezinha que é do Senhor, aqueles 10%, você sabia que você está santificando o seu salário? Você está santificando. É porque muitas das vezes a gente vê, a gente não observa, a gente é tão focado naquilo que você quer que Jesus faça, que às vezes você não consegue observar o que Ele está fazendo ou já fez na sua vida. Então, muitas das vezes, você não percebe a diferença porque você já é uma pessoa dizimista. Mas eu já tive pessoas que parou de dizimar e viu a diferença. As coisas rolou tudo. Mas o seu dinheiro, quando você dizima, você santifica o seu dinheiro e esse dinheiro rende pra caramba, você viu? Tem pessoas que você recebeu dia tal junto com a pessoa. Você ainda tem um dinheirinho para comprar um pão ainda, tu vai falar com a pessoa, você ainda tem um dinheiro daquele guardado que você recebeu? Tem, mas e você? Tem nada. Deus já acabou, você está entendendo? Por quê? Porque aquele dinheirinho seu rende.
Às vezes você fica pensando assim, poxa, como é que eu consigo viver, comer, beber, aquela coisa toda com o dinheirinho que eu recebo? Tem pessoas que recebem muito mais do que você e não tem essa situação. Às vezes passa sufoco o mês inteiro, recebendo o dobro do que você recebe. Aí você fica assim, meu Deus, fulano, mas você recebe isso tudo e está passando por isso. E você, às vezes, o seu é pouquinho, mas o seu rende. Estão entendendo? Sim ou não? E às vezes tem pessoa que não entende que rende porque você já não sente mais. Mas se você parar para prestar atenção, você come, você bebe, você paga sua continha, seu dinheiro não rende. Não é muito, mas parece que Deus multiplica aquilo ali. Porque quando você tira a parte do Senhor, que é santo, você está santificando o seu salário. Estão entendendo? Sim ou não? Aí tem pessoas que ficam até curiosas. Ah, fala sério. Você vive, come, bebe só por isso aí. Não, você deve receber mais um dinheirinho por fora. Hã? A pessoa pensa até que você faz algumas coisas. Você deve... Tem gente que é até desconfiada. Acho que essa pessoa deve fazer umas coisinhas erradas por fora. Não é possível. Ela não deve viver só para aquilo ali. Mas não. Deus, Ele honra. Você santifica o seu dinheiro. Então as coisas para você rendem. Às vezes até quando você vai passar lá no caixa, você, meu Deus, acho que isso aqui vai dar 500 reais. Você passa lá, dá 200 e pouco. Você, opa, ô glória. É porque Deus santifica o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Então essa aqui é uma parte. A outra parte está lá no Pedro, que a gente falou lá. Então as coisas com Deus é santo, pessoal. 1 Pedro é que quase ninguém fala, mas eu já tive pessoas que dizimou, depois parou de dizimar. Aí depois voltou a dizimar de novo. Pergunta essas pessoas que ela fica com vergonha de falar. Pergunta ela se é bom. Pergunta ela se é bom. Se continua dando tudo certo. Continua nada. Começa a enrolar tudo. Aí é que a pessoa entende. Poxa, o que o pastor está falando é verdade. Entendeu? E tem uns que não experimenta não quer experimentar, mas tem uns que eu vou lá só para ver se é. Tá rindo, irmão? Tá rindo de quê? Oi? Tem uns que vão lá só para experimentar, depois o pastor tá dando tudo errado, mas porque a palavra de Deus é verdadeira. Entendeu? A palavra de Deus, ela é provada, ela é verdadeira. Aí a pessoa vai, claro, e depois a pessoa aprende, né? Em nome de Jesus, agora não vou fazer mais não. Agora eu vou fazer certinho, em nome de Jesus. Amém? Então lá no Pedro, 1 Pedro, ele está falando assim, ó. E não tem jeito, é uma pessoa fiel a Deus, preste atenção, uma pessoa fiel a Deus. Não tem como. O diabo pode tentar te derrubar de tudo qualquer jeito, pode tentar destruir a tua prosperidade de qualquer jeito, mas ele não consegue. Porque o próprio Deus é que vai repreender o devorador na sua vida. É ele que repreende. Então não tem como o diabo destruir você. Entendeu? Às vezes aperta um pouquinho, mas logo desaperta. Entendeu? Aí você perceber, onde você ora, daqui a pouco as portas começam a abrir. Mas Deus não desampara aquelas pessoas que é fiel a Ele. Então, lá no livro de 1 Pedro, a primeira, né, que eu falei, pessoal? 3:10, Olha o que está escrito aí, ó. É, 1 Pedro 3, lá no versículo, vamos pegar do 8 para a gente entender melhor. Acharam aí? Ele está falando assim, ó, o amor fraternal, a paciência, onde? Na aflição. Às vezes você pensa o seguinte, que porque você é um cristão ou uma cristã, você nunca vai passar por nada. Não.
Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, nós venceremos também. Você só tem que ter paciência, permanecer orando, você entendeu? Vigiar, porque tem certas coisas que acontecem na vida da pessoa, para ver se você murmura, entendeu? Se você sai da presença de Deus e sabendo que a Deus não vai falhar. Se você está passando alguma aflição, algum problema, você tem que clamar ao Senhor. Ele disse: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei. Não é isso que ele falou? E tu me glorificarás. Então ele está falando aqui, ó. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Pastor, o que é isso? É porque você tem que, nós que somos cristãos, nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós temos que amar os nossos irmãos, perdoar. Você tem que ser parecido com Jesus, irmão. Não tem como eu amo, você odeia, o outro joga praga. Não pode ser assim. Se nós somos cristãos, nós temos o DNA lá de Jesus, nós temos a natureza de Jesus, nós teremos que ser todos parecidos com eles. Sim ou não? Eu vou dar um exemplo para você, que eu odeio há muitos anos atrás. Eu posso gostar de uma cor de roupa. Vamos botar assim, eu gosto de roupa branca. Natasha gosta de roupa preta. Eu não estou falando que gosta, não, estou dando um exemplo, tá? Aí vou botar, João gosta de azul, Suza gosta de preto. Cada um gosta de uma roupa diferente, cor diferente. De repente, o que eu gosto de comer, você não gosta. Entendeu? Ou o que você gosta, eu não gosto. Isso aí, nós podemos ter as nossas diferenças, porque nós somos ser humano, não é isso? Mas a respeito da palavra de Cristo, do Evangelho, aí a gente já não pode ser diferente. Amai a seus inimigos. Então todos os cristãos têm que fazer o quê? Perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Todos os cristãos têm, porque aí já é um mandamento do Senhor que a gente precisa obedecer. E todos que são de Cristo vão obedecer. Porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se você é de Deus, se você é uma ovelha de Jesus, você segue Ele, você obedece Ele. Pode ser até uma língua diferente, uma nação diferente, mas se você for lá e vai falar, amar é o vosso inimigo. O Evangelho é o mesmo ensinamento. Então eu posso ter um gosto diferente, posso gostar de uma roupa diferente, mas a obediência da palavra, nós temos que ter o mesmo sentimento. Um sentimento de obedecer ao Evangelho. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Se você vê o livro de Lucas, Pedro, o Paulo, os discípulos, eles falavam a mesma linguagem. Todos eles ensinavam o quê? Amar vosso inimigo, perdoar. Todos eles falavam a mesma linguagem. Entendeu? E se eu fosse olhar eles, que a gente não sabe como é que eles eram, de repente um era baixinho, outro era alto, um era fortinho, outro magrinho, um gostava de uma coisa, outro gostava de outra, mas todos obedeciam o Evangelho. É assim que a gente tem que ser, entendeu? Nós temos que ser um povo que fala uma linguagem só, nós somos de Cristo. Amém? Aí ele está dizendo aqui, ó, e finalmente sejam todos do mesmo sentimento, não é isso? Compassivo, fazendo o que, pessoal? Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa afável? Vamos botar assim, sabe o que é misericórdia? Quem sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia, ela significa você se compadecer da miséria alheia. Mas quando fala miséria, não está falando exatamente só num sentido de pobreza, entendeu? Financeira, não. Às vezes a misericórdia, a miséria alheia que fala, tem gente que é muito rico, mas infelizmente ela tem uma miséria espiritual, que ela não tem Jesus, ela não tem a palavra, ela não é salvo. Quer ver um exemplo? O rico e o Lázaro.
Quem olhasse para o Lázaro ia se compadecer da miséria financeira dele. Tadinho desse homem, oh, pobre homem, meu Deus, que destino, que sofrimento. Só que ele ainda estava melhor do que o rico. Se fosse olhar para uma miséria espiritual, quem tinha que estar precisando de compaixão era o rico. Porque ele tinha tudo, mas espiritualmente falando ele era miserável, porque ele não era salvo. Aí ele morreu, não morreu? E o Lázaro também. Mas para onde foi o Lázaro? Para onde foi ele? O rico. Aí você se compadece daquela pessoa que é ignorante, aquela pessoa que não conhece a palavra, ela age por ignorância, atolada no pecado, tadinho, porque ela não conhece a verdade. E a gente às vezes sente misericórdia dessa pessoa, de vai lá orar, meu Deus, abre os olhos dessa pessoa. Tenha misericórdia, Pai, porque se ela não despertar, ou se ela nunca te conhecer, como é que ela vai morrer desse jeito? No erro, tá entendendo? Misericordiosa, você tem misericórdia daquela pessoa, não é só financeiramente não, aquela pessoa que está no pecado, aquela pessoa que não conhece Jesus, está sofrendo por não conhecer a verdade. E o que é afáveis? Afáveis, presta atenção, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que trata todo mundo bem. Afáveis é quando você é uma pessoa gentil. Você está entendendo? Você, Pai do Senhor, e às vezes você é uma pessoa afável dentro da igreja, isso está errado. Você não tem que ser afável só com seus irmãos em Cristo, você tem que ser uma pessoa agradável para todos. Senão, como é que você vai ganhar um pecador para Jesus? Eu estou aqui, Pai do Senhor, Pai, eu chego ali, o cara está bebum. Fala comigo, boa tarde. Poxa, como é que eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus? Eu tenho que ser afável, boa tarde, Deus te abençoe. Você fala com todo mundo. Você trata todo mundo bem. Eu tenho uma irmã no Zap, que eu não conheço ela, nem ela me conhece. Nós não nos conhecemos. Pessoalmente, não. Aí a gente conversa às vezes no Zap, ela fala assim, pastora, a senhora parece ser uma pessoa tão legal, eu gosto tanto de conversar com a senhora no Zap. Eu gosto, ela é uma pessoa tão agradável, eu gosto de conversar com a senhora. Você está entendendo? Você tem que ser uma pessoa agradável, afável, porque como que eu vou ganhar um vizinho para Jesus se eu passo perto do vizinho, pois que eu estou com raiva da vida, visão alta, entendeu? Gente, custa você passar, boa tarde, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A pessoa vai olhar para você, daqui a pouco você vai vendo que você é uma pessoa afável, você é uma pessoa agradável, entendeu? De repente até conversa ali um pouquinho com você, poxa, onde é a sua igreja? Poxa, qualquer hora eu vou fazer uma visita lá, entendeu? Tem gente que anda tão chateado, tão fechado, que os outros têm até medo de chegar perto. Às vezes a pessoa está até querendo se aproximar, perguntar onde é a igreja, você fica até com medo. Eu lembrei do episódio que a gente viu hoje, de Chaves. Seu Madruga foi vender churro para a dona Florinda. Já viu esse episódio? Churro! Quem quer churro? Uma cara de raiva, ele não vendeu um churro. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa afável. Você vai apresentar Jesus para uma pessoa. Entendeu? Se eu de vez conversar, começa bem, Bernardinho, eu sei que você está passando umas lutinhas na sua vida, vamos na igreja qualquer hora dessa, vamos fazer uma visita lá, você vai gostar e tal. É uma coisa, agora você chega lá, você tem que ir para a igreja, não sei o quê, é o diabo na sua vida, você se espanta a pessoa. Você está entendendo? Você espanta. Hoje eu fui num determinado lugar, que eu fui, não vou falar que não tem nada a ver não, eu fui num consultório de uma dentista levar minha netinha, ela estava precisando de um dentinho dela. Aí tá, a mulher foi, atendeu ela e tal. Tasha, se eu
amanhã ou depois para o futuro tivesse que fazer um tratamentozinho, eu até teria coragem de voltar lá para fazer lá. Aí ela tá assim, mas aí a gente vê em outros, né? Tem que correr um precinho e tal, mas vamos ver no futuro. Estou falando assim, se eu precisar. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, por causa da gentileza da mulher. Por causa da gentileza da mulher. Isso conta também. Aí você vai num lugar, tem café? Tem. Quanto é? R$2. Eu falei, você toma até um susto. Hã? Tem aí enroladinho de salsicha? Tem. E coxinha? Tem não, acabou. Você fica até com medo depois de comer ali. Entendeu? E uma cara amarrada, vai querer o quê? Parece que você não pedir logo, vai te dar um burro. Você está entendendo? Você não tem mais graça de voltar ali. Fala a verdade, tem? Não tem. Agora você chega num lugar, mas a pessoa tão agradável. Bom dia, boa tarde. Vai ter um cafezinho? Tem. Quanto é? Tanto. Entendeu? A pessoa te trata tão bem ali, farrula ali, tem uma moça ali, que de vez em quando eu passo lá, eu tomo um cafezinho lá. Cafezinho com leite. Ela já sabe até como é que eu gosto de café com leite. É mais leite, né, do que café. Isso é uma pessoa tão agradável assim. Por isso que de vez em quando eu passo lá e tomo um cafezinho. Entendeu? Ela já sabe até como é que eu gosto. Então, a afáveis é isso. Você é uma pessoa agradável. As pessoas gostam de conversar com você. Você só vive mal-humorado. Você está com raiva de todo mundo. É meio complicado até para você evangelizar alguém. Vamos lá na igreja. Vamos vir para lá. A pessoa fala, não, obrigado. Você parece estar pior do que eu. Entendeu? Você parece estar pior do que eu, que estou no mundo. É meio complicado. Afável. Você é uma pessoa agradável. Sim ou não? Aí ele está dizendo, misericordiosos e afáveis. Não é isso? Não tornando mal por mal. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Eu lembro aqui, que eu olhei para o João aqui, eu até lembrei disso, que o João trabalha de motorhome, né? Eu não ligo muito, eu vou falar a verdade para você, eu não sou muito, não é porque eu não gosto de avaliar, não, é distração mesmo, correria minha. Eu não tenho costume de ficar avaliando corrida. Não tem, porque eu cheio de pressa, já desço do carro, vou embora quando eu pego o Uber. Mas uma vez a gente foi de Uber, eu não sei se a Yasmin lembra disso, o moço tão afável com a gente, não foi? Não era desrespeitoso, não, afável. Boa tarde, é pra ir e tal, ainda brincou com a gente ainda. Não, a gente, poxa, tem que ser alegre, né? Deus é bom com a gente. Aí conversou com a gente, tratou a gente bem, mas o rapaz, o homem tão simpático, tão coisa, que ele, poxa, aí, quando você foi embora, pensei até que o cara ia bater no carro na rua, o cara me espraguejando de lá aqui, xingando todo mundo no trânsito. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco a gente vai apanhar dentro desse carro. Sério, porque o pessoal ia ficar discutindo com o pessoal. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco a gente vai apanhar dentro desse carro, porque se pegarem esse cara, vai acabar pegando a gente aqui também. Não tem como dar uma estrelinha para aquele cara. É melhor deixar neutro, porque a gente também não vai mentir, né? Vai dizer o quê? Poxa, o cara foi super agradável, quase matou no meio da rua. Não tem como, gente. Seja uma pessoa afável. Você vai ver essas pessoas. Claro que você não vai agradar 100% não, tá? Nem Jesus agradou, sempre vai ter um que, por mais que você seja uma pessoa afável, aí a pessoa que é azeda. É o jeito dela. Para ela nada tá bom, então você nunca vai estar bom. Mas pelo menos uma boa parte você vai conseguir agradar, entendeu? Então ele está falando aqui, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. A pessoa está falando mal de você, está te metendo mal, e você está falando mal da pessoa. Não, mas Deus não está falando você fazer isso. Ele está falando para você não pagar o mal com o mal. Nem injúria,
É quando uma pessoa te ofende, fala mal de você. Não é para você ir lá e falar mal da pessoa também. Ou injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Você não quer alcançar a bênção? Sim ou não? Então você tem que ser diferente, você tem que fazer as coisas certinho. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, o que é para você fazer, pessoal? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem o quê? Engano. Cuidado também com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Às vezes vem pessoa que não vem tentação senão humana. A pessoa vem para provocar você a falar alguma coisa errada. Hã? É a mesma coisa você ficar discutindo, debatendo com aquela pessoa que você sabe que tem. Não sei que não era pessoa. Repreendi o mal, fiquei quieto na minha. Cuidado com o que você fala. Você tem que ter cuidado na rua, no trabalho, tudo quanto é lugar. É a mesma coisa do trabalho. Aí vem uma pessoa falar, meter o malho no patrão para você. Aí você está lá ouvindo, lá já não é muito legal você ouvir. Aí você fala um tiquinho assim, essa pessoa pode chegar lá e aumentar tudo. Ainda dizer que tem que cuidado com isso. Que também já está errado. Porque se o teu patrão ou tua patroa não está sendo legal, ora por ele, ora por ela. Você amaldiçoar o seu patrão ou sua patroa, você está fazendo errado. Pastor, por quê? Porque tu lembra o que Jesus fez? Você é um cristão, você é uma cristã. Tu lembra quando Jesus amaldiçoou aquela figueira? O que aconteceu com ela? Parou de dar fruto, não foi? Aí você amaldiçoa o seu patrão, ele para de dar fruto. E as pessoas incrédulas não sabem disso, eles fazem isso, por ignorância, mas você não vai fazer. A nossa vida a nossa boca tem poder de vida e morte. Sim ou não? Mas você abençoa seu patrão, abençoa seu trabalho para ele prosperar muito, que é para você ter seu trabalhozinho lá, que de lá que sai seu sustento. Então ele está falando aqui, ó. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aí ele está dizendo, aparte-se do mal, tudo aquilo que é mal. A pessoa que vem te dar conselho para você querer julgar os outros, você falar mal dos outros, para você mentir, entendeu? Para você fazer alguma coisa errada que Deus não aprova, tudo que é mal, você tem que se afastar disso. Você está vendo que aquilo ali é para te derrubar? Está vendo que aquele conselho está errado, está fora da palavra? O que você tem que fazer? Pular fora disso. Deixa a pessoa que é isso. Se você conseguir dar um conselho à pessoa para ela não ir, vai ser bom. Porque você vai evitar até que ela se perca. Mas se você não consegue ajudar ela não quer de jeito nenhum, você não vai. Deixa a pessoa sozinha. Não faça isso. Não cai ela e cai você também. Amém? Ele está dizendo assim, ó. Porque, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aí você tem que saber também ter paz. Que às vezes o pessoal está lá maior guerra, maior fofocada, maior brigalhada, você fica se metendo no assunto dos outros. Não é para você fazer isso. A Bíblia diz, é um provérbio que uma mensagem para o teu tio, para ver se não vai se molde aqui. Entendeu? Procura a paz e siga. Você é aquela pessoa que você não se envolve em confusão, coisa alheia, discussão alheia. Tem gente aí que falta dar um infarto por causa de política, por causa de futebol, você morre e vai continuar a mesma coisa. Por que você não ora? Se você orar, você vai conseguir mudar alguma coisa. Jesus não falou para a gente fazer oração por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em eminência? O que os que estão em eminência significa o quê? Os que estão no poder. Você tem que orar. Orar. A sua oração muito vale a oração de um justo. Mas você fica aí quase infartando. Daqui a pouco você infarta, o pessoal continua a mesma coisa.
Hã? Tem gente que se mata por causa de jogo, porque o jogador não está nem aí para eles. Infelizmente, eles nem sabem, nem me perguntam como eles ir. Entendeu? Não, irmão, não se meta em coisas alheias. Ah, mas o marido de Bernardina deu um soco na cara dela, ou traiu ela, não vai. Ora, se você um dia tiver uma oportunidadezinha, mesmo assim você tem que pensar muito bem antes de dar um conselho. Mas daqui a pouco ainda vai chegar lá, os dois brigam. Você dá um conselho, depois os dois se entendem, vira até a cara para você. Entendeu? Você que sai errado. Aí ele está falando, ou então, mal confusão lá, fulano viu. Irmão, esquece isso. Olha, não sei de nada, não vi nada, tchau, vou orar. Isso que você tem que fazer. Amém? Hã? Não, eu vi sim, irmão, não faça isso. Tem um montão de gente que já morreu assim. Daqui a pouco aparece mais, porque a gente não viu, então. Então tu vai ver só, e pronto. Entendeu? Coisa séria. Ou então o seu nome vai ficar envolvido em fofoca, panelinha, mas não sei o quê. Aí maior confusão, maior fofocada lá na rua com o seu nome, aquele vizinho que estava quase se convertendo, não quer mais ir para a igreja por causa disso. Ih, meu Deus, fofocada com o nome de fulano, eu pensando que era da igreja, eu estava até pensando lá na igreja dela, desde a pessoa é assim, imagina na igreja deve ser uma fofocada também, entendeu? É isso que eu vou ver. Entendeu? Para você procurar a paz e seguir. Aí está falando aqui, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos, aqueles que praticam a palavra de Deus, esses são os justos. Pratica a justiça. E os seus ouvidos estão o quê, pessoal? Atento às suas orações. Se você é uma pessoa que obedece a palavra, a justiça, os olhos do Senhor estão sobre você e Deus está atento que você ora. Agora, mas preste atenção, ó. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Glória a Deus. Está vendo aqui? Os olhos de Deus, eles estão sobre o justo. Se você é aquela pessoa justa, você procura fazer tudo certinho na palavra, os olhos do Senhor estão sobre você. Ah, pastor, mas estou passando umas coisinhas, Ele vai te livrar. Ah, mas tem umas necessidades, Deus vai suprir. Ele vai mudar a sua história, porque os olhos do Senhor estão sobre você que faz a justiça. Agora, os olhos de Deus é contra. O rosto do Senhor é contra os que fazem males. Por isso que a gente não pode fazer mal. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ah, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. Sobre o Cine Pipoca. Sábado que vem, a gente estamos fazendo o Cine Pipoca. Botamos lá o horário de 3h30 da tarde, para ver se às 4 horas a gente podemos estar aqui reunidos. E esse Cine Pipoca não é só um Cine Pipoca para distrair, não. É porque a mensagem desse filme é muito poderosa. Por isso que eu resolvi passar esse filme aqui. Gente, é muito poderosa a mensagem desse filme. Aí eu resolvi passar aqui na igreja para a gente ter aquele momento de comunhão e aprender um pouquinho junto, né? Sobre o que é uma história de fé, de perseverança. Mas eu estou pedindo ao pessoal, que eu acho que, não sei, eu acho que se viram, foram poucas pessoas de vocês que viram esse filme, não sei. Mas se você que já viu, pastor, eu vou ver lá, eu já vi esse filme. Por favor, não dá spoiler para aqueles que não viram, entendeu? Pastor, eu nunca vi esse filme. Então não fica também procurando spoiler lá nas redes sociais, não. Porque às vezes a pessoa fica, deixa eu ver então um trailer daqui, um trailer daqui, um trailer daqui. Quando vai passar o filme, de trailer em trailer, a pessoa já viu o filme todo. Aí perde a graça. Glória a Deus. Então o que você vai fazer? Espera, guarda, segura um pouquinho para o sábado e vem para a gente assistir junto. Glória a Deus.
Aí a gente está pedindo o pessoal lá, pode trazer uma pipoca, o outro traz um negocinho lá, e aí as irmãs vão fazer uma pipoca aí, no caso um suco, um refrigerante, e a gente vai assistir. Glória a Deus. A novidade é que a Bíblia diz aqui, obedecei a vossos pastores, né? Estou falando para você não ficar futucando para ver o filme antes, nem contar spoiler. Mas a novidade é que hoje foi meio corrido, mas quando a gente chegar em casa, a gente vai botar o cartazinho do filme lá e você vai saber o nome do filme. Glória a Deus. Mas, na minha opinião, aquele filme é um filme muito bom. Tem uma mensagem muito poderosa. Ele é um testemunho baseado em fatos reais de uma família. E eu acredito que vai ser muito bom você assistir. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, não sou. O que é isso? Eu não sou aquela pessoa de chorar à toa, não. Entende? Uma pessoa que vê um filme, se derrete lá, não, vai arrancar uma lágrima minha, tem que ser muito forte o negócio. Eu chorei umas 3 vezes naquele filme. Eu gostei muito da mensagem dele, achei muito poderosa. E aí a gente vai estar fazendo, tá? Aí eu já estou até vendo os irmãos quando chegar em casa, vai correndo lá na agenda. Quando eu chegar em casa eu vou estar botando lá. Mas vigia, pessoal, para de ficar indo lá na rede social. Deixa eu vir aqui, um spoilerzinho aqui. Glória a Deus. Claro que você já vai o vídeo que a Natasha fez lá, você vai ver uns pequenos pedacinhos lá, mas é só isso, pessoal. O resto é sábado. Glória a Deus, seguro. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Oi? João, pipoca só quer assistir o filme direitinho, depois responder as perguntas certinho. Gente, vamos pegar o cálice. Aí então, tão misterioso o filme vai ser desvendado hoje. Glória a Deus. Se você fazer a manteiga, eu dou a manteiga. O João dá manteiga, não sei quem vai dar pipoca. Eu também vou colaborar, pessoal. Eu vou comer. Brincadeirinha. A gente vai botar lá. Depois a gente anota lá na agenda, ou vem e fala lá o que vai trazer. A gente faz um cine pipoca. Glória a Deus. Amém? Vai ser uma bênção. Feche os seus olhos. Oi, filho? Água? Sim. Oi? Então, entendeu, pessoal? Sábado, às 3h30, mas vai começar mesmo 4 horas. Nós botamos 3h30, para quê? Para 4 horas tá todo mundo já aqui. Porque se a gente botar 4 horas, aí o pessoal chegar com 4h30 já está na metade do filme. Glória a Deus. Entendeu, pessoal? Então, vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa de um socorro, essa pessoa, Deus, que precisa de uma ajuda, seja no seu casamento, seja na sua prosperidade, seja na sua vida espiritual. Oh, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E que em nome de Jesus, a vida dessa pessoa venha mudar. Em nome de Jesus, o Senhor Evangelho é boas novas de salvação. Que o Senhor venha fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E eu estou apresentando o Senhor, Pai, esse cálice. Pedindo ao Senhor que o Senhor transforme num poderoso remédio. Que liberta de todo mal. Seja na alma, no espírito, seja fisicamente, que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja liberta, Jesus. E eu paraliso em nome de Jesus toda a ação do mal na vida dessa pessoa, todo espírito opressor
espírito que vem para tentar roubar, matar, destruir, eu estou amarrando agora e paralisando as tuas ações. E exigindo que você saia agora, em nome de Jesus. Solta a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Sai da prosperidade, sai do casamento, sai da saúde dessa pessoa, sai da vida espiritual, sai da família, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas, declarando todos livres, curados. Peço que o Senhor abençoa cada um deles, cumpra com o teu manto sagrado. Eu estou entregando eles, Pai, nas mãos do teu Espírito Santo, e leva eles em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, pode tomar o cálice. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, tá? E vamos na paz do Senhor. Desejo uma boa noite aí, seus irmãos. Quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente. Glória a Deus. Meu filho, Deus abençoe. Tudo bom? Como é seu nome? Como é seu nome? Oi?